Unção Profética Produções. Unção Profética Produções. E José, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo traído pelos seus irmãos, mesmo indo para a cadeia injustamente, a Bíblia diz que ele continuou com o mesmo estilo de vida, porque aquilo fazia parte do seu caráter. Você não pode roubar pela facilidade, você não rouba porque você é crente, tem temor de Deus e caráter dentro do seu coração. Você só não adultera, não é porque ninguém deu em cima de você não, irmão. É porque você não vai adulterar, porque você tem caráter. Você não mente, não é porque teve condições favoráveis para mentir, não. É porque você não é mentiroso. A Bíblia diz que José passou por uma tribulação tremenda, mas continuou íntegro diante de Deus, porque ele era íntegro. Ele não simulava, ele não enganava as pessoas com integridade. Ele era íntegro diante dos outros e íntegro sozinho. Irmãos, quer saber se você é íntegro? Seja sozinho em determinados lugares e veja o que você pensa ou o que os seus olhos veem. E você vai descobrir se existe integridade dentro de você. Pois a Bíblia diz, aquele que é íntegro andará seguro, sem temor do mal. Você é íntegro? Ande seguro, irmão, sem temer nada e ninguém. Ande seguro, porque a integridade, ela parte de dentro, do interior. Por isso fala integridade, do interior. E quem é em qualquer lugar, como José. Todas as circunstâncias adversas àquilo que era justo àquele homem, mas ele conservou sua integridade. Nós precisamos de homens e mulheres que conservem sua integridade, sua fidelidade a Deus, independente da circunstância. Ontem pela manhã, eu ouvi o final da palavra do pastor Silas Malafaia. Irmão, todo pastor é ladrão, todo policial é ladrão, todo político é ladrão. É claro que em todas as profissões existem pessoas que decepcionam, que maculam aquilo que fazem. Mas com certeza, existem sempre 7.000 joelhos que não se dobrarão a Baal. E eu quero que você aplaude, você está nesses 7.000 genéricos. Vão existir pessoas que jamais se dobrarão a isso que está acontecendo. 7.000 joelhos que não se dobraram e jamais se dobrarão a qualquer tipo de proposta, pelo nível de fidelidade dentro do seu coração. Um dia nós estávamos fazendo um aconselhamento pré-marital e um dos futuros cônjuges disse: pastor, sabe qual é o medo? De ser traído ou traída, para você não identificar o sexo. Falei, ninguém pode viver feliz pensando na infidelidade do outro, na possibilidade da infidelidade. Você tem que acreditar que assim como Deus é fiel, a pessoa com quem você está se casando vai ser fiel até o dia de Cristo Jesus com você, porque ela está nata dentro de mim e de você. A fidelidade, ela não é circunstancial. Pastor, estou jejuando, estou orando para poder exercer a fidelidade amanhã, semana que vem, hoje. Não espere condições favoráveis. Comece a exercê-la. Cada vez que uma pessoa chega para mim e diz: pastor, eu me impressiono com a sua integridade, com o seu caráter. Ela adiciona um tijolinho a mais aos meus ombros. Porque eu sei, se eu cair, eu decepciono um número sem fim de pessoas. Isso aqui jamais pode ser para mim ou para você moeda de troca, irmãos. Fidelidade jamais pode ser substituída por qualquer coisa.
Meu pai sempre ensinou na sua simplicidade. Meu pai sempre foi um motorista. Primeiro do GDF e hoje motorista de táxi. Mas ele sempre disse: meu filho, nunca pegue nada do que é seu. Em situação alguma, deixe de ser correto. E você vai ver que Deus sempre estará do seu lado. Sempre meu pai ensinou isso. É como se eu estivesse ouvindo hoje. Nunca. Eu já tive possibilidades diversas de não exercer a fidelidade por N motivos. Mas eu volto a dizer, ela não vai depender da circunstância dos outros ou da situação. Se você você conseguirá ser fiel em toda e qualquer situação. Você vai conseguir ser correto. Você vai conseguir ser firme, constante. Você vai conseguir observar rigorosamente a verdade de Deus. E quarto e último, a fidelidade tem resultados. Ela tem benefícios. Capítulo 3 do livro de Provérbios, a Bíblia diz: ata o teu pescoço, ou seja, torne isso aparente. Ata ao teu pescoço o quê? Fidelidade e benignidade. Com isso, você encontrará graça diante de Deus, favor que nós não merecemos, e boa compreensão diante dos homens. Ata isso à sua vida, carrega isso em qualquer lugar, aonde você for, ata ao seu pescoço. Faça disso um colar, uma correntinha. E você encontrará graça, favor de Deus e boa compreensão dos homens. As pessoas vão tentar te entender. Ata. Olha o resultado quando você carrega no seu pescoço, na sua vida, a fidelidade e a benignidade. Você vai ter graça todo dia diante de Deus e você será compreendido pelos homens. A Bíblia diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A ênfase aqui, irmãos, não está no material, e sim no coração. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Soube valorizar quando não existia ainda aquilo que você desejava. Foste fiel quando eu estava começando a te abençoar. Você não ignorou a porção que eu te dei. Você não desconsiderou o pouco que eu coloquei. Alguém chega, te dá 10 reais. O quê? Esse cara pensa que eu sou o quê me dando 10 reais? Acho que eu sou um pobretão, um esmoléu, um miserável. Me dando 10 reais. Um dia minha filha ganhou 50 reais de presente. E ela disse: pai, é tão pouco, dá 5 reais de dízimo. Acho que eu vou juntar para poder dar um pouquinho mais. Falei: Deus não está medindo o pouco e o muito. Deus está vendo a fidelidade do seu coração. Seja fiel no pouco, porque um dia Ele vai colocar muito e você também terá que continuar sendo fiel a Ele. Irmão, dizimista não é valores, é fidelidade. Porque aquele que ganha 10 milhões, para Deus, proporcionalmente, é igual para aquele que dá 10 reais. Os dois estão dando dízimo, 10%. Os dois são fiéis e estão na mesma conta de Deus. O que deu 1 milhão e o que deu 10 reais. É a fidelidade e a postura do coração. Não é a proporção. É a postura do meu coração. O pouco é o teste da fidelidade de Deus, irmão.
Esse pouquinho que você tem é o teste. Eu quero encerrar essa palavra com uma frase do médico da minha esposa, que é um crente que tem me despertado, que fala do amor de Deus, das coisas de Deus assim, mas que brota ao ponto da gente falar: peraí, rapaz, volta para a consulta. Que a gente entra lá e começa a viajar: pastor, negócio assim, pastor, o negócio é violento, Deus é isso, Deus é aquilo outro, e o negócio vai contagiando, e ele tem tanto de Deus para oferecer, irmãos, que as frases dele são algo assim, bombástica na nossa vida, né, pastor Marcos? Ele vai falando e o negócio parece que vai entrando na nossa carne e vai dilatando o nosso coração. A gente sai de lá com vontade de estudar mais. Falou: meu Deus! E ele me disse uma frase essa semana de um congresso que ele foi fazer nos Estados Unidos. Ele disse: pastorzão, eu ouvi uma frase hoje, essa semana, que mudou minha vida, que me fez repensar. Ele disse: cuidado quando suas fontes estão secando, porque é hora de você mudar de fonte ou de cavar mais fundo. Irmão, na época da chuva, qualquer metrinho que você cava um pouquinho debaixo da terra, já brota água. Mas na época da seca, você vai ter que cavar um pouco mais para tirar a água. Quais os sinais que Deus está te dando para você continuar cavando, para que a água continue brotando, e quando chegar o tempo da chuva, possa transbordar os seus mananciais? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor é o único que pode transformar meu deserto em mananciais de rios, de água viva. É claro que, como na vida de José, na vida do Edmilson, na minha vida, na sua vida, na vida do Alex, na vida do Ed, que eles falaram hoje, tem tempos, irmãos, onde a seca pode tentar nos atingir. Mas é hora da gente cavar um pouco mais e descobrir que um pouco mais de esforço tem água que vai brotar sem detença na minha e na sua vida. Feche os seus olhos. Tem água. Vai brotar, irmão. Não se desespere. Vai brotar. Tem que brotar. É por isso que a gente não pode se cansar nunca. Desistir jamais. Abra seus olhos mais uma vez. Todo mundo ouviu falar. Unção Profética Produções. Unção Profética Produções.